Olá! O TV em Revista chega no ritmo do samba. O gênero é considerado por muitos críticos da música popular, artística, historiadores e cientistas sociais como o mais original dos musicais brasileiros. E é no bairro do Tucuruvi um projeto abraça a causa da solidariedade. Em tempos de pandemia, ele atende a mais de 300 pessoas. O prazo atual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica termina em 30 de dezembro. E muitos especialistas estão preocupados porque o Fundeb é a principal fonte de financiamento das escolas públicas do país. O TV em Revista vai discutir o assunto. Dizem que sorrir é um remédio sem efeitos colaterais, que não precisa de prescrição e é de graça. Com essa filosofia, nasceu o projeto Sorria. O trabalho engloba hospitais, orfanatos e asilos, levando um pouco mais da mágica do riso a essas pessoas que tanto precisam. Em tempos de pandemia, os integrantes do grupo procuram disseminar a mágica do riso, inspirar novos projetos, trazer mais voluntários, a fim de tornar o mundo um lugar melhor para vivermos. Num papo no Jornal da Rede Alesp, a diretora de Recursos Humanos do projeto, Renata Souza, falou das conquistas e as suas últimas ações. Nós visitamos mais ou menos umas 15 casas, né? E agora, com a questão da pandemia, não podemos fazer essas visitas e nós temos os grupos que cuidam da parte de alimentação, da parte de doações. Então, como nós não podemos ir às casas, nós verificamos o que elas estavam necessitando e as comunidades também, e juntamos o grupo, daí nós colocamos nas redes sociais para adquirir ajudas das empresas, das pessoas, porque é um projeto privado, né, não temos ajuda do governo, e nisso nós fizemos uma arrecadação de alimentos, e também agora essa questão da sopa, né, que está sendo distribuída, mas com muito cuidado também, com poucas pessoas, para não haver nenhum tipo de aglomeração, né, e tomando todas as precauções necessárias para evitar qualquer risco. E as doações nós fazemos para todas as casas que nós faríamos as visitas, verificamos as necessidades que cada uma possui, e vamos atrás dos mantimentos, das cestas básicas, aquilo que é necessário para fornecer para elas, e fazemos um conjunto, né, junto com o grupo dos líderes, né, do Projeto Sorria e os voluntários para poder fazer essas entregas. Legal. Renata, aqui quem fala é o Daniel. Eu estou vendo que você já está, inclusive, caracterizada, e obrigado por ter se preparado para essa entrevista. E parece que esse grupo ele se inspirou, inclusive, no filme Patch Adams. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como funcionam essas visitas. Claro que a gente está num momento diferenciado em razão da pandemia, mas geralmente como são feitas essas visitas e como é que é esse retorno das pessoas justamente quando se deparam com os atores, enfim, os membros da organização. Então, é uma experiência maravilhosa, única, eu acredito assim, que acrescenta muito mais na nossa vida até, nós falamos, do que até nas pessoas que nós visitamos. Então nós vamos em hospitais, asilos, casas de apoio a crianças com câncer, né, no tratamento contra o câncer e várias outras anomalias, e quando nós vamos todos assim de palhacinho ou de super-heróis, temos vários tipos de fantasia, e assim, onde nós procuramos sempre assim, aonde precisar de amor, o Projeto Sorria vai e transborda, porque é isso que falta, né, no mundo, e a gente precisa realmente levar amor. E essas casas que nós visitamos, nós temos um período, né, eu marco umas 3 visitas por mês, aí nós vamos com um grupo do projeto, às vezes 2 casas ao mesmo tempo, simultaneamente, aí nós fazemos um café da tarde, ou um almoço, ou um lanche, dependendo da situação. Levamos também para as comunidades, né, presentes para as crianças no Natal, Páscoa, em todas essas datas comemorativas, que agora está fazendo muita falta, né, porque nós paramos bem na campanha da Páscoa, e nós iríamos fazer uma festa muito bonita na comunidade de Margarida, em Ferraz de Vasconcelos, e tivemos que, infelizmente, cancelar, né, essas festas, mas é uma alegria muito grande, e assim, transborda de amor, né, e é muito gratificante, porque nós conseguimos ver a realidade, né, de verdade, de como que como que as pessoas precisam de amor, de carinho, de atenção, e isso é algo inexplicável para todos nós do projeto e para essas pessoas também que nós visitamos, e são casas que nós vamos há anos, então assim, já tem uma amizade, já tem um carinho muito grande, a gente tem um apego, é maravilhoso, é inexplicável, surreal.
Ô Renata, como você mesmo disse agora, né? Quando a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, de fazer caridade, de levar amor, muitas vezes aquela pessoa que está precisando acaba sendo a nossa ajuda também, porque é ela que nos ajuda para nos mostrar, né? Que ser caridoso, ser solidário é a melhor atitude para a gente poder amadurecer como ser humano. Eu queria que você falasse para a gente, após essa pandemia, né, ou mesmo agora, quem quer ser voluntário, quem lá procura, qual é o site que entra, um telefone, para as pessoas poderem estar entrando em contato e fazer parte do grupo de vocês. Nós temos uma página oficial no Facebook, que é Projeto Sorria, e temos também no Instagram, que é Projeto Sorria Oficial. Podem entrar em contato conosco via inbox, e nós também fazemos todo ano, 2 vezes ao ano, né? Quando acabar a pandemia, nós vamos fazer novamente, nós fazemos uma divulgação para adquirir novos voluntários, e é feito uma ficha, avaliamos, daí vem essa ficha para mim, eu tenho que avaliar também, porque essa pessoa está apta, né? Porque não basta simplesmente ter a vontade de ser voluntário, né? Tem todos uns requisitos para isso, porque mexe com o psicológico, tem que realmente ser uma pessoa que vai doar o seu tempo, né, para o próximo, porque nós não temos nenhum ganho a não ser esse retorno, essa gratidão, esse carinho com as pessoas. Então, assim, para que seja um voluntário, tem todos os requisitos que nós passamos, e 2 vezes por ano nós divulgamos a nossa página oficial no Facebook e também no Instagram. Muitos especialistas em educação estão preocupados. O prazo atual do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica vai até o dia 30 de dezembro. Atualmente, a Fundeb é a principal fonte de financiamento das escolas públicas do país. Um fundo essencial para o funcionamento de todas as etapas do ensino público básico, desde creches até a educação de jovens e adultos. O deputado Carlos Janazzi, do PSOL, pediu muita atenção sobre o tema durante o programa Tribuna Virtual da Rede Alesp. Do Fundeb, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério. O Fundeb, ele não é permanente, ele vence agora no dia 31 de dezembro de 2020. E, por enquanto, não teve nenhuma proposta do governo para a renovação do Fundeb. O Fundeb é o grande responsável pelo financiamento da educação pública brasileira. Se ele não for renovado, até o dia 31 haverá um verdadeiro apagão da educação nas escolas públicas do Brasil, das redes municipais e das redes estaduais. Então é muito importante que ele seja renovado imediatamente, mas o governo Bolsonaro, que não tem nenhum compromisso com a educação, com a pesquisa, com a ciência, com a cultura, não encaminhou nenhum projeto para o Congresso Nacional. O que nós temos de concreto é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 15 de 2015, e ela tem um consenso de vários setores da sociedade, principalmente das entidades ligadas à educação, aos profissionais da educação, de vários partidos também no Congresso Nacional. Ela tem um grande consenso na sociedade dentro do Congresso Nacional. Então há uma grande mobilização no Brasil para que ela seja votada já em primeiro turno, na próxima semana, na terça-feira. É uma mobilização nacional, nós estamos participando dessa mobilização, porque ela tem que ser votada em 2 turnos, tem que ir para o Senado, então tem todo um trâmite. E nós estamos preocupados com o tempo, porque dia 31 de dezembro vence o prazo do Fundeb, ele tem que ser renovado, senão haverá, como eu disse, um apagão. Agora, nós estamos preocupados, porque no meio de uma pandemia, depois vem as eleições municipais, aí no mês de novembro, então nós tememos pelo esvaziamento do Congresso Nacional, pela lentidão do Congresso Nacional, e isso pode prejudicar a aprovação desse importante projeto, e porque nós temos vários gargalos na educação nacional, que dependem exatamente do Fundeb. Nós temos, por exemplo, tenho aqui alguns dados, olha, nós temos 2 milhões de alunos ainda no ensino fundamental fora das escolas, que não foram atendidos, que não encontraram vagas, um número assustador. Nós temos 80 milhões de jovens e adultos que ainda não concluíram a educação básica, tiveram que sair
não concluíram o ensino fundamental nem o ensino médio. E nós temos no Brasil ainda 13 milhões de analfabetos, 13 milhões. É grave a situação, então nós precisamos aprovar imediatamente o Fundeb, porque é ele que financia a educação pública, que atende esses setores, esses alunos que estão fora da educação. Sem contar que também é o Fundeb que tem que investir na qualidade de ensino, na educação de jovens e adultos, na educação especial para atender crianças com deficiência, ou seja, as escolas públicas brasileiras dependem muito do Fundeb. Então, por isso que é muito importante que ele seja aprovado imediatamente, o mais rápido possível. Logicamente que o Fundeb que nós queremos é um Fundeb, e isso está nas propostas da PEC 15, é que ele seja agora permanente, que ele não seja mais, que ele não fique mais refém dessas aprovações do Congresso Nacional, que ele não seja renovado, mas que ele se torne permanente, porque ele hoje no Brasil é o principal instrumento de financiamento da educação pública. Então, essa é a proposta da PEC 15 de 2015. E também nós estamos defendendo na PEC 15 que haja o aumento do investimento em educação, que até 2026, pelo menos, haja mais investimento no sentido de dobrar o investimento, porque hoje o Fundeb só investe 10%, né, do orçamento federal. Então, nós estamos lutando para que até 2026 essa porcentagem chegue a 20%. E até porque nós estamos preocupados, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, determinou que até o ano de 2024 o Brasil teria de investir no mínimo 10% do PIB, do Produto Interno Bruto, em educação. Mas daí veio, em 2016, a emenda 95, que congelou os investimentos na educação pública brasileira, então inviabilizando praticamente todo o Plano Nacional de Educação. O plano ficou inviabilizado pela criminosa emenda constitucional, que congelou todos, congelou na saúde, na educação, na assistência social, só não congelou numa área, que é o pagamento de juros da dívida pública, que enriquece os rentistas e especuladores da dívida pública brasileira, e, logicamente, os banqueiros nacionais e internacionais. Agora, todas as outras áreas tiveram esse congelamento. Então, por isso que uma das lutas que nós travamos hoje no país é pela revogação imediata da emenda 95, mas ela inviabiliza o aumento do financiamento em educação. Agora, nós não podemos aceitar isso no Fundeb. O Fundeb tem que aumentar o seu financiamento. Repito, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria dependem basicamente do financiamento do Fundeb. Estamos no inverno, a queda no termômetro é bem-vinda para os fãs de um bom chocolate quente. Sopas, roupas mais pesadas e muito mais que envolva esse friozinho. E não é nada mais para ignorar que a estação mais fria pode trazer problemas para a pele, que fica bem mais sensível. E para aproveitar esse período sem maiores problemas, a dermatologista doutora Nira Herênio deu dicas preciosas durante a entrevista do Jornal da Rede Alesp. No inverno, a gente começa, na verdade, acontecem algumas alterações próprias da estação, né? E a nossa pele vai responder isso de uma forma muito peculiar. Então, no inverno, a gente tende a ficar com a pele mais ressecada, mesmo aquelas pessoas com a pele mais oleosa, por conta da diminuição da transpiração, da produção de óleo pela pele, a gente tende a ficar com a pele mais ressecada, né? Então, os cuidados que a gente deve ter em relação a isso são os cuidados principalmente com a hidratação da pele, tá? Então, basicamente o cuidado principal que a gente deve ter no inverno é os cuidados de hidratação da pele. No inverno, doutora, a gente tende a tomar banhos um pouco mais demorados. Isso resseca a pele? Exatamente. Então, isso resseca a pele, sim, predispondo até algumas dermatites, né? Piorando algumas dermatites que já podem ser pré-existentes ou fazendo mesmo essas dermatites surgirem, como no caso da dermatite seborreica. Então, aquele couro cabeludo que já é muito oleoso, o rosto que já é oleoso. Agora, no inverno, a gente tende a tomar banhos mais quentes e mais demorados, né?
e isso pode fazer um efeito rebote no couro cabeludo, na pele, fazendo com que essa oleosidade e dermatite seborreica até piore no couro cabeludo, né? Então, tomar banho muito quente, tomar banho mais demorado, usar muito sabonete, usar buchas, tudo isso leva a uma piora das dermatites e o ressecamento também da pele. E o protetor solar, doutora? A gente tem que usar no inverno, tem que usar dentro de casa também? Quais são os conselhos aí para o protetor, que é importantíssimo, né? Muito bom, muito interessante. O protetor solar, a gente tem que usar em todas as estações do ano. Então, lembrando que a gente mora num país tropical, apesar de a gente ter as estações do ano não tão bem definidas, mas assim, diminui a incidência da radiação, principalmente nos estados do sul e sudeste do país, mas a gente tem radiação o ano inteiro. Então, mesmo no inverno, a gente vai ter dias mais quentes, dias mais frios, né? E é importante usar o protetor solar todos os dias, tá? O protetor solar ele é importante na prevenção do câncer de pele e desse dano solar cumulativo, na verdade. Então, mesmo nublado, mesmo em dias chuvosos, a gente tem radiação, a gente tem risco, sim, de fazer dano celular e de predispor ao câncer de pele. Em casa, precisa usar o protetor solar em alguns casos isolados. Então, em pacientes que estão fazendo tratamento para câncer de pele, alguns tratamentos específicos, o protetor solar entra como tratamento também. E naquelas pacientes que estão tratando de manchas ou que se preocupa com o fotoenvelhecimento, porque a luz, tanto a luz natural quanto a luz artificial, além da questão do câncer de pele, da luz do sol, tem também a questão das manchas e do envelhecimento cutâneo. Então, se a pessoa tem essa preocupação e está fazendo algum tratamento com uso de ácidos para isso, por exemplo, ela deve sim usar o protetor solar, inclusive em casa. Nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos com o assunto o samba, no ritmo da solidariedade. Aguarde só um pouquinho. Estamos de volta. Segundo especialistas, o coronavírus que causa Covid-19 é transmitido principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou exala. Você pode ser infectado ao inalar o vírus se estiver próximo de alguém que tenha Covid-19 ou ao tocar uma superfície contaminada e em seguida passar as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. A ciência procura respostas rápidas e eficazes contra esse mal. No mundo, há 136 vacinas em estudo para encarar o maior inimigo da humanidade no século XXI. Apesar de reconhecer os avanços da medicina e os preciosos passos em direção ao tratamento da doença, o deputado Rafael Silva tem algumas críticas. O parlamentar falou sobre o assunto durante o programa Tribuna Virtual aqui na Rede Alesp. Nós temos uma triste realidade no Brasil, quando os nossos cientistas, competentes cientistas, em vez de procurarem descobrir por que um tem o vírus progredindo e outro não, então até tem uma música, o que é que a baiana tem? Não é o que é que a baiana tem, o que é que aquela pessoa tem e o outro não tem? Ou seja, o que é que o outro tem e aquela não tem? Não, isso daí passou despercebido. E esses cientistas que eu cansei de ouvir, né, estudiosos, eles falavam, não, porque o vírus ele faz isso, faz aquilo, aquilo outro. E aí eu ouvi uma que se disse professora de Harvard. Gente, professora de Harvard, falando um montão de bobagem. Ela falando sobre o vírus em Fortaleza, no Ceará. Olha o que ela disse. Por que interessante no Ceará uma brasileira? Eu falei, professora de Harvard, mas é brasileira. Certo, ela vai lá uma vez por ano, uma vez cada 10 anos, vai ministrar uma aula, fazer uma pequena palestra, olha que é professora. Aí ela falou, porque lá em Fortaleza, interessante, olha o que ela disse. Palavras dela. O vírus atingiu primeiro os bairros nobres, com ênfase. E ela usou o termo que ela usou, não foi rico, não. Os bairros nobres. De tempo,
ele foi atingindo a periferia. E ela disse, né, olha aqui a mente brilhante dela. Ela falou, interessante que hoje o vírus está mais nos bairros simples, na periferia, do que no centro. Certamente, na cabeça dela, o vírus, ele veio, como todo mundo sabe que ele veio de avião para o Brasil, não teve quarentena, aí está no corpo do cara, o cara sai distribuindo o vírus para outras pessoas. Quem sai? Normalmente é o rico, né, que vem da Europa, ou que veio dos Estados Unidos mais ultimamente, ele sai distribuindo. Ela não falou em momento algum que o vírus foi pelo ônibus, não falou. De certo, ela pensa que o avião, esse avião grande, a asa grande, ele desceu nas ruas lá em Fortaleza, vai aparecer, encolhe a asa, ninguém sabe. Desenho animado talvez tenha isso, encolhe a asa, ele fica magrinho, desce, joga vírus em todo mundo e vai embora. Certo, ela pensa assim. Então, nós temos, eu me lembro do René Descartes, que nasceu em 1596, morreu em 1650. René Descartes, muito importante, né? Na área do pensamento filosófico, da matemática, fantástico. E viveu lá atrás, faz tempo. Ele ficou decepcionado, né? Quando ele foi para aquela escola dos doutores e viu que não era nada daquilo. Não é a estampa, não é o carimbo que transforma o indivíduo. Aí o René Descartes ele falou isso, né? Aquela mulher que fala que é professor de Harvard, não falou. Ele falou que ia ler o livro do mundo. Através dessa leitura, ele ia crescer, né? Ele ia crescer. Ia crescer. Eu estou falando isso não é porque a minha área é filosofia, sociologia, não. Eu entendo que pensar deve ser obrigação de todo mundo. Aí tem muita gente até que confunde, porque René Descartes falou, penso, logo existo. Tem gente que quer dizer que se a pessoa não pensa, ela não existe. Não. Todo mundo que existe pensa, a menos que a pessoa se encontre num estado aí, num hospital, né, vegetativo, no estado vegetativo, aí talvez não pense, ou talvez pense, mas ninguém sabe que a pessoa pensa. Penso, logo existo, é um termo que ele usou para ir contra o negativismo de algumas pessoas que entendiam que não existia verdade. Falaram, não, existem verdades. Verdades absolutas, verdades relativas existem. E essa é uma. Penso, logo existo. Quem não existe não pensa. Se eu penso é porque eu existo. É porque eu sou. Então, ele falou isso daí. Mas essa decepção que ele teve, a gente pode ter no dia a dia. Com a falta de humildade de alguns cientistas em estudarem, hoje nós temos microscópios de, nossa senhora, eletrônicos extremamente capazes de revelar coisas esquisitas, né, e diferentes, mas o foco foi outro. Por que aquele cara pega o vírus e morre, e o outro não está nem aí, o corpo dele, você entendeu? Nem fica sabendo, ou seja, o corpo fica, mas ele não fica sabendo que teve o vírus, né? Por que será que tem tanta diferença? Essa diferença existe entre as pessoas. A pandemia do novo coronavírus causou impactos na educação brasileira, sobretudo no ensino público, com o objetivo de reduzir a defasagem sofrida na aprendizagem dos estudantes de ensino médio. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou a criação do 4º ano para essa fase escolar. Segundo o governador, esse ano a mais foi criado como uma espécie de apoio àqueles que julgarem necessário reforçar conteúdos que não conseguiram aprender. A deputada Janaína Pascoal aprovou a medida, mas no programa Tribuna Virtual da Rede Alesp, ela defendeu que esse tempo acrescido deve ser melhor aproveitado. Eu entendo o objetivo, entendo que seja nobre, mas talvez fosse mais útil se esse 4º ano oferecesse aos nossos alunos, sim, 4º ano opcional, né, do que eu li,
mas se esse quarto ano oferecesse aos nossos alunos algum grau de especialização. Então, eu sempre fui defensora do ensino médio técnico, né, para preparar a pessoa para trabalhar. Sempre que eu digo isso, vem aqueles ataques, né, de que isso é elitismo, o rico vai para a faculdade, o pobre vai fazer especialização. Eu acho que preconceituosa é a mente que funciona dessa forma. Né? Eu trabalho desde muito cedo e sempre quis fazer faculdade, fiz doutoramento, fiz livre docência, conheço pessoas com muitos recursos econômicos que simplesmente não quiseram estudar, pessoas sem recurso nenhum, que não só quiseram, como estudaram e hoje são professores, são pessoas com titulação. Com isso eu não estou dizendo que não haja maiores dificuldades, mas nós temos que reconhecer que há pessoas que desejam, né, seguir em estudos, vamos dizer assim, eminentemente acadêmicos, e há pessoas que desejam, o mais rapidamente possível, ter preparo para entrar no mercado de trabalho, né? Então, eu não vejo, com todo respeito, muito sentido em ter um quarto ano que vá oferecer mais do mesmo. Por outro lado, se nós tivermos um quarto ano preparando esses alunos, né, para alguma função, o ganho para esses alunos, para suas famílias, para a sociedade, ele vai ser muito elevado. Então, ontem mesmo, por coincidência, eu sou da CCJ, né, e os deputados que são da CCJ, eles têm que dar um parecer quando inicia o trâmite de qualquer projeto na casa. E ontem eu recebi 5 projetos para avaliar, e um dos projetos de autoria do professor Kenny, ele sugere criar o curso técnico no Paula Souza, o curso técnico de gestão em saúde. E aí, para poder me manifestar, eu levantei todos os cursos técnicos que há, né, no Paula Souza, e tem alguns na seara da saúde. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, poxa, nós já temos uma expertise, né, em área de cursos técnicos, tecnológicos. Por que não utilizar essa expertise para oferecer nas escolas que já têm o ensino médio um quarto ano opcional que seja profissionalizante? É bem verdade que é diferente, né? Você ter um único ano que traz algum grau de especialização, de fazer efetivamente um colegial técnico. Mas, né, poderia esse aluno obter um certificado, né, ele já tem um ensino médio, uma especialização nesse nível de ensino médio, né, em cursos na área biológicas, exatas, áreas mais de habilidades manuais. Então, eu acho que a ideia do secretário, ela é muito boa, mas que nós poderíamos aproveitar melhor. Então, assumo aqui o compromisso de entrar em contato com a secretaria para tentar entender os detalhes e, quem sabe, né, sugerir algum grau aí de aperfeiçoamento nesse sentido. Eu sei que o secretário, quando ministro, defendia o ensino técnico, tive a oportunidade de ouvi-lo a esse respeito. Então, eu vou tentar, né? Quem sabe a gente consegue aí que esse quarto ano seja ainda melhor utilizado do que se concebeu num primeiro momento. Tem um gênero musical brasileiro considerado um dos mais representativos da cultura popular do país. Essa ligação do gênero e a população vai além da dança, como mostra a história dos acadêmicos do Tucuruvi e o bairro que deu nome à escola. Mais de 300 pessoas são atendidas pelo projeto social desenvolvido pela entidade. A diretora do Departamento Social, Daniela Marques, deu detalhes durante a entrevista ao Jornal da Rede Alesp. Vamos Tucuruvi e vim de papo. Tá bom? Tá bom? Então, tá bom a peça! Bateria do Zaca não é brincadeira não, hein? Bate forte no peito. A
Acadêmicos do Tucuruvi é uma escola de samba aqui de São Paulo, ela é localizada no bairro do Tucuruvi e se preocupa muito dentro da sua história com projetos sociais, né? Então não foi só por conta da pandemia, né? Eu acho que potencializou algumas coisas neste momento, mas sempre se preocupou com a questão da comunidade, né, do auxílio, enfim. Um dos projetos da Tucuruvi, que é bem antigo, é a questão do Viva Leite, que é fornecer à comunidade o leite durante a semana, né, para as pessoas cadastradas. Então, elas se cadastram no início do ano e aí, uma vez por semana, elas vão retirar o leite na escola, de 2 a 6 litros de leite para a família. Legal, me parece... Fora isso, por favor, pode complementar. Pode perguntar. Não, pode complementar, Daniela, por isso, favor, assim, fique à vontade. A Tucuruvi, ela se preocupa muito, principalmente com as pessoas ao redor, né, que são as pessoas que até participam da nossa escola de samba e que a gente sabe dessa vulnerabilidade social. Então, esse foi o primeiro projeto aí idealizado em parceria com o de São Paulo, em função do auxílio à comunidade. Daniela, nós sabemos da importância das escolas de samba para as suas comunidades, não só para valorizar a cultura, valorizar a comunidade, como também nesse trabalho social que é desenvolvido. A Tucuruvi é muito conhecida ali na região da Zona Norte, justamente no bairro de mesmo nome. Eu queria entender um pouquinho como é que é essa relação da escola com as pessoas que frequentam a quadra, as pessoas que são atendidas pelo projeto. Vocês já fizeram um levantamento de quantas pessoas foram e são impactadas por essas ações sociais que são realizadas pela escola? Conta pra gente. Então, a gente não tem um levantamento real, né, mas a gente acredita aí pelos números e pelos nossos cadastros, aproximadamente 350 pessoas estão sempre envolvidas nos projetos sociais da Tucuruvi. Não é justo levar nosso dinheiro. Eu quero que Bob se esfregue. Cada face do artista. Um jeitinho brasileiro. Levou aos 4 cantos do país. E reverência sempre do amado mestre. O povo aplaudiu a escola mais querida do Brasil. A solidariedade pode ser uma grande aliada para sairmos juntos desse período sombrio. E torcemos para que projetos como esse se multipliquem pelo país. E nesse clima, o TV em Revista chega ao fim. Obrigada por sua audiência e fica ligado na nossa programação no canal do YouTube. Até a próxima.